Me chamo Mike Souza, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Nós vamos esperar o pessoal ir chegando, mas já escreve aqui para mim, enquanto eu quero te acompanhar por aqui também, se está dando para ver bem e se está dando para ouvir bem também. Já comenta aqui, ó, áudio bom, vídeo bom, que daí nós já vamos se entendendo. Vamos lá. Assim que já der para ir colocando aqui vídeo ok, áudio ok, a gente já inicia. Vamos arrumar aqui. Maravilha, maravilha. Nós vamos iniciar uma sequência de 7 lives. Então, nós vamos de hoje, dia 14, dia 21, 28, 5, 12, 19, até o dia 26 do 12. Passou Natal, nós ainda estamos firme e forte. A ideia aqui dessa sequência de live é fazer em formato de aula, tá certo? Só me dá um... Tá ok? Cosminho já botou? Tá ok o áudio? Então, vamos embora. Então tá. Vamos que vamos. Nós vamos até o dia 26 com esses materiais aqui. O intuito central aqui o que é? É realmente entregar conhecimento que possa proporcionar um planejamento estratégico bem feito. E aí nós vamos ter aqui, fala Rafa, e aí nós vamos ter aqui uma sequência de conhecimentos aonde nós vamos nutrir pouco a pouco, né? Nós vamos ter 7 encontros, para encarar como aula mesmo. Então, nesses encontros aqui nós vamos desenhar a coisa como ela tem que ser, como realmente tem que ser um planejamento estratégico, como eu posso coletar dados do ano que passou para eu desenhar esse planejamento estratégico. Então, todo mundo ouvindo bem? Todo mundo já sabe aqui que a gente vai ficar até o dia 26 do 12, então vai dar mais de um mês que nós vamos estar junto. Vamos lá, se quiser já gravar as datas, vamos facilitar, toda segunda-feira até depois do Natal. Então, aí está muito mais fácil. 14, 21, 28, 5, 12, 19 e 26. Nós vamos realmente desenhar um planejamento estratégico blindado, à prova de erros, à prova de falhas, e que possa realmente se perpetuar pelo ano de 2023 que vai iniciar. Nós sabemos que o ano que vem, para a economia, vai ser um ano onde todo mundo vai estar muito atento, vai ser fácil ganhar dinheiro, mas também vai ser fácil se endividar como empresa. O dinheiro vai estar mais livre, nós vamos poder ter mais acesso a ele, só que de certa forma ele vai vir daqui a pouco mais caro e com certas surpresas. Então, independente de qualquer maneira que nós tenhamos aqui de traçar um planejamento estratégico, eu quero deixar bem claro que o tipo de planejamento estratégico que nós vamos desenhar aqui, ele é especificamente para pequenas, médias e grande empresa, tá ok? Então vamos lá. Essas lives aqui vão ser em formato de aula, vamos aos recados, né? Papel e caneta, primordial. Ah, eu tenho um bloco de anotação aqui, tá servindo, vamos que vamos. E aí tem um detalhe importante. Às vezes nós estamos aqui numa aula, nós estamos aqui numa troca de conhecimento e surge um estalo, uma ideia, um insight. Eu vou dar uma sugestão aqui já de antemão. Tenham sempre nas mãos o papel e a caneta, e quando estiverem anotando um grande insight, uma grande ideia, façam um asterisco na frente dele, né, no comecinho, quando for escrever, e coloquem uma data no final. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre recursos financeiros, sobre impostos, ou sobre estratégia de marketing, ou sobre capacitação, como delegar, enfim, vários assuntos vão passar aqui. No meio deles, algum pode ser que vá te despertar aquela sede, aquele insight de realmente colocar em prática. Faz um asterisco na frente, escreve a tua ideia e põe uma data no final, tá certo? Então vamos lá. Pode ser que muitas pessoas em algum momento da vida possam se perguntar, mas por que fazer um planejamento estratégico? Não é tão mais fácil tocar o baile, fazer as coisas do jeito que tem que ser? Vamos lá, a torta e a direito. Na realidade, as pessoas não pensam assim, porque quem pensa
pelo menos vai lá e tenta desenhar alguma coisa. Geralmente tem aquele modelo de gestão meio afoito, meio na correria, meio no famoso cagaço, que compra aqui, vende ali, demite, contrata e faz as coisas meio embolado. Dá para fazer gestão assim? Obviamente dá, tanto é que tem centenas e milhares de empresas que fazem gestão desse jeito e estão aí endividada, estão aí com um dono meio doido, estão aí perdendo colaboradores bons. Então o planejamento estratégico ele vem ao encontro dessas necessidades, para que a gente tenha assim essa gana e essa garra de realmente estar fazendo a coisa acontecer, mas que nós tenhamos um trilho para colocar a nossa locomotiva. É a mesma coisa que eu pegar uma Ferrari e colocar numa estrada toda esburacada. Por mais que eu dê pau, por mais que eu acelere com toda a velocidade que o motor tem para entregar, o asfalto não vai poder me entregar toda a velocidade que o motor daquele carro tem, porque não casa, não é congruente. Então eu preciso ter um asfalto lisinho para minha Ferrari voar, eu preciso ter um trilho de trem muito bem alinhado para minha locomotiva, para o meu trem-bala poder ir adiante com muito mais velocidade. Então o planejamento estratégico é meio que isso, é o chão que vai sendo feito para a tua empresa poder correr cada vez mais rápido. E aí nós vamos tirando as pedrinhas do caminho, aquelas dúvidas, a tal da procrastinação, as soft skills que estão faltando no teu time, nós vamos limpando o território para poder chegar lá. Por que fazer um planejamento? Bom, dentre todos os infinitos motivos que nós temos, o mais importante é o seguinte: quem não planeja sempre tem surpresas, quem tem surpresas está passivo de ter surpresas ruins, e essas surpresas ruins elas vão sugando energia. Eu não estava prevendo a saída daquele colaborador, putz, o preço daquele material aumentou, puxa vida, mas o imposto agora mudou. Ou seja, eu não me planejei, eu não tracei uma estratégia, eu não tentei prever o que iria acontecer e por isso me frustro, me decepciono e acabo caindo de novo. Mike, planejamento estratégico é algo que evita todos os problemas? Não, obviamente, não vamos ser tolo ao ponto de pensar que ele evita, mas ele elimina a grande maioria dos problemas, ele te faz ter uma gordura para gastar dinheiro com aquilo ali que tu já sabe que vai dar problema. Ele te ajuda a ter uma visão um pouco além do teu alcance, porque, veja bem, nós estamos no dia a dia, nós estamos na correria. Qualquer projeção que nós façamos no meio dessa correria desenfreada, ela vai ser bem feita muitas vezes, mas ela não vai ser tão bem feita quando se tivesse sido feito dentro de um planejamento estratégico, pensado, com um time adequado, com as ferramentas adequadas. Então, a ideia central do planejamento estratégico é parar um pouco essa correria, esse trabalho louco, essa loucura, essa doideira e fazer efetivamente a coisa acontecer como tem que ser. Fala, Leandro, boa noite. Centro de tudo é isso. A gente vai fazer um planejamento estratégico para 2023. Por que não fazer para 2022? Porque era ter feito lá em 2021. Não fizemos, vamos fazer agora em 2022 para 2023. Como que é feito um planejamento estratégico? A maneira mais adequada, dentre todas as milhões de maneiras que tem, é fazendo o básico feijão com arroz. Eu preciso, primeiro de tudo, coletar os dados do ano passado, número de vendas, fala Cosminho, boa noite, número de vendas, número de compras, número de notas perdidas, número de erros, enfim, N números que eu tenho que coletar do ano anterior para eu poder confrontar com o próximo ano. Vamos supor que eu sou uma empresa aqui sazonal, empresa de picolé. Eu não vou traçar uma meta tão audaciosa para o inverno, porque eu sei que ali eu tenho uma baixa. Agora, se eu não sou uma empresa sazonal que possui picos, mas eu sou uma empresa que consegue fazer um crescimento gradativo, eu já posso, com um pré-planejamento, ter uns picos mais ousados nas minhas metas. Mas se isso não for histórico, entenda que vai ter uma dificuldade muito maior. Entenda que precisa ter um ato quase que extraordinário, fora do comum, fora da natureza, fora das leis naturais da tua empresa. Porque para haver esse pico no teu faturamento diferente do mesmo mês no ano anterior, rompendo as barreiras, teria que ter ou uma demanda muito grande acessando a tua empresa, ou um
evento sobrenatural que acontecesse para poder usar todos os teus insumos, e mesmo assim, quando nós projetamos picos desordenados, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então nós temos que ter os nossos olhares atentos para uma única coisa, uma coisa central, que é um eixo do nosso olhar. O que é preciso ser feito dentro do planejamento estratégico é trabalhar com maturidade. Eu posso crescer 4,2% em relação ao mês passado, 8,4%, 16,8%, que daí isso vai dar 50%, 100% e 200% nessas proporções. Só que eu não posso desejar esse crescimento sem fazer um estudo muito bem feito, uma reserva de caixa muito bem feita, uma preparação do meu time muito bem feita. Então, a maneira mais adequada, o grande como fazer um planejamento estratégico é trabalhar assim com maturidade. Fala de Vianney, trabalhar assim com maturidade, é trabalhar com números que sejam alinhados realmente à tua estratégia. Bom, eu não tenho aqui recurso para dar um pico muito grande, eu não tenho aqui time, eu não tenho nada, mas mesmo assim eu quero. Então isso não é um planejamento estratégico, é um devaneio. E nós temos que já no começo dessa aula separar devaneio de planejamento estratégico. Não existe mágica. Essa é a grande verdade. Não existe mágica. O que existe é um trabalho duro, muito bem aplicado, alinhado ao lado de um bom planejamento. Se eu tenho só cérebro, não adianta de nada. Se eu tenho só músculos, também não adianta. Então, beleza, tua empresa produz bastante, trabalha legal, é uma empresa show de bola, só que é necessário entender que é preciso ter um planejamento por trás disso. E agora nós vamos para o quem, né? Quem são as pessoas envolvidas? Não adianta colocar gente demais e também não adianta colocar gente de menos. O que precisa ser muito bem entendido é o seguinte: quando eu coloco gente demais, o que acaba acontecendo? É muita gente para dar opinião, pouca gente para dar ideia boa, e aumenta o índice de problema. Quando eu coloco pouca gente, eu fico correndo igual um louco atrás do próprio rabo e não chego em lugar nenhum. Tem um número ideal de pessoas para participar de um planejamento estratégico? Não. Depende muito do tamanho da empresa. Vamos lá. Eu já vi empresas que são multinacionais, que faturam aí milhões e milhões por mês, aqui da nossa região inclusive, que fizeram um planejamento estratégico com 5 ou 6 pessoas e funcionou muito bem. Mas eu já vi também empresas pequenas com faturamento de 50, 60 mil que reuniram aí 10, 11 pessoas e também funcionam. Quando eu falo para não inchar demais esse planejamento estratégico, é não colocar aí todos os colaboradores, desde a base até o topo, porque vão ter opiniões que não estão por dentro, etc, etc, etc. Observa bem a tua mentalidade como dono. Vai ter 2 polos aqui para tu se livrar e ir para o meio, para o equilíbrio. Ou eu quero colocar gente demais e está completamente errado, ou eu quero colocar gente de menos e também está errado. Aquele que quer colocar gente demais é porque quer muita opinião do outro e pouca opinião própria. Aquele que quer colocar gente de menos, ele é muito centralizador, ele não quer a opinião de ninguém. Não, deixa que eu faço, tá tudo certo, eu apresento e a gente toca. Funciona, mas não tão bem quanto se tivesse as peças fundamentais. Então eu posso pegar um líder de cada setor, ou um coordenador, ou um gerente, ou um diretor, e talvez até pessoas aleatórias para dar algumas ideias, algumas opiniões, talvez para participar de um momento ou outro do planejamento. E aí nós já vamos chegar nesse ponto. O planejamento estratégico, ele possui momentos, ele possui fases, e essas fases, elas não precisam ter todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, existem momentos do planejamento estratégico que eu preciso estar apenas com o meu financeiro e com o meu contador. Existem momentos do planejamento estratégico que eu tenho que estar com algumas peças do meu time comercial. Existem momentos do planejamento estratégico que eu preciso estar com os meus líderes. Então, é muito mais sobre o bom senso e saber cada momento quem integrar do que colocar fulano ou tirar ciclano na hora errada, na hora inadequada. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou planejar: quanto eu quero lucrar.
Anota aí porque isso é importantíssimo. Quanto eu quero lucrar ano que vem? Eu quero ter um lucro de 900 mil reais. Beleza, tudo bem? Muito bonito. Então, para eu ter esse lucro, quantos que eu preciso faturar? Quantos que eu preciso faturar? Minha margem é de 20%. Então, eu preciso faturar 450 mil. 450 mil. Então por mês, quantos que eu preciso vender? 450 mil, então eu vou ter que vender 380 mil por mês. Estou aqui arredondando, tá? No chutômetro. Então tá. Mas então isso daqui já passa de ser um devaneio para ser um sonho. Depois de sonho ser um planejamento. O primeiro era um devaneio, agora é um sonho. Agora depois vai virar um planejamento. Mas eu faturo 380 mil em média por mês? Quantos por cento isso vai ser a mais? Qual esforço eu vou ter que fazer? Qual colaboradores eu vou ter que contratar? Quais colaboradores eu tenho que contratar? Quem serão os envolvidos para me ajudar a chegar nesse resultado? Bom, se eu não tiver resposta para essas perguntas, é um devaneio. Se eu tiver respostas para essas perguntas, de sonho já passa para planejamento estratégico. Então, quanto eu quero lucrar? Dependendo da minha margem de lucro, quanto vai dar isso em faturamento? E aí, quanto que eu vou ter que vender por mês? Só que, lembra, existe sazonalidades e existe contas que são retas também. Então, tem empresas que não vai faturar 380 reais por mês. Vai ter momento que eu vou faturar 200 mil, vai ter momentos que eu vou faturar 450 mil e depois a média vai dar o nosso amigo 380. Então, dependendo do mês, eu vou projetar para vender um pouco mais, dependendo do mês eu vou adequar. Por exemplo, eu tenho uma distribuidora e essa distribuidora no carnaval vende pouco, mas em dezembro vende muito. Um cliente meu, faz tempo isso, ele tinha uma meta de vender 60 mil chocotone no Natal. A gente começou a vender já em setembro. Em novembro, lá para o dia 18, já estava em 56 mil. Então ele rompeu esse teto, vendeu muito mais que aquilo. Só que ele precisou comprar mais máquina, precisou contratar mais gente, precisou fazer mais turno. Ou seja, ele bateu a meta de faturamento, mas não atingiu a meta de lucro. Porque o planejado para atender aquela quantidade de venda não tinha. Então eu tive que comprar mais, eu tive que contratar mais, eu tive que adquirir mais máquina. Então a meta de venda eu bati, a de lucro não. Só que aí o empresário tem que ter o olhar muito atento para quando ele ver o resultado, ele entender que aquela estrutura ali proporciona mais do que esse tanto que ele vendeu e aí com o lucro do próximo ano. Vamos lá, muita gente fala e pouca gente entende isso. O jogo de uma empresa é longo prazo. Não tem como eu observar o jogo de uma empresa no curto prazo. Isso é impossível e é maluquice. O lucro que me faltou este ano vai sobrar ano que vem. A máquina que eu precisei comprar esse semestre já se paga e eu consigo usufruir lucro dela depois. Então muitas vezes eu mato o meu lucro aqui, já sabendo que lá na frente vai vingar, vai dar boa. Eu não posso nem ser louco demais e viver sempre sem lucro e nem ser travado demais e não investir para não crescer. Dentro do planejamento estratégico, nós temos uma visão periférica e diria até um pouco profunda do ano. Então nós olhamos para o ano, mês a mês, quanto que eu faturei ano passado, quantos que eu lucrei ano passado, quantos que eu tive de despesa ano passado. Esse ano, quantos por cento a mais ou a menos eu quero que sejam as minhas despesas, o meu lucro e a minha receita. E aí eu começo a criar um corpo com isso. Eu começo a criar uma linha de raciocínio. Então, quem é a primeira pessoa que eu chamo para fazer o planejamento estratégico? Financeiro, depois contabilidade e depois o comercial, depois o marketing e depois a produção. Vamos lá. Financeiro, contabilidade, comercial / marketing
e depois a produção. Por que nessa sequência aqui? Primeiro eu preciso ver quantos que eu quero lucrar ou quantos que eu preciso lucrar. Como é que eu vou ter que fazer para articular esses impostos aqui? Depois eu vou ter que chamar o meu time de vendas e o meu marketing para ver se eles vão dar conta, se tem que contratar ferramenta, se tem que contratar time, o que tem que ser feito. Depois eu tenho que chamar o pessoal da produção e ver, rapazes, vocês vão dar conta? Vocês conseguem atingir esse resultado? Vocês vão conseguir entregar isso? Tem que expandir espaço de empresa, tem que aumentar isso, aumentar aquilo, ou com isso a gente dá conta. E aí, financeiro validou, contabilidade validou, comercial e marketing validou, produção validou. O que eu faço? Eu inicio exatamente como eu coloquei no papel. Nós estamos aqui na base, nós estamos apenas namorando para começar a entender o que é um planejamento estratégico e como que ele realmente é feito. Depois nós vamos ver ferramentas, depois nós vamos ver várias outras maneiras de fazer um bom planejamento estratégico, porém, eu estou aqui arranhando, igual sopa quente, comendo pelas beiradas, até para vocês entenderem 100%. Pode ser que tenha gente que já domine muito o assunto, então vai para as próximas aulas. Essa é uma aula introdutória, essa é uma aula para explicar exatamente o que é, por que é e os benefícios, porque muitos de nós às vezes pensamos, mas é uma chatice fazer um planejamento estratégico, preencher planilha, para quê, baboseira? Não. Eu já cansei de ver empresas executar exatamente aquilo que tem no papel. Eu já cansei de ver empresas, graças ao planejamento estratégico e por causa do planejamento estratégico, atingir números e resultados extraordinários. Então, não é teoria, é realmente algo comprovado que funciona, só que nós temos que entender que é uma jornada, é uma linha de raciocínio que se segue. Alguns hacks aqui, algumas ferramentas que eu quero passar para vocês, para já ir se preparando. Primeira coisa, antes de iniciar, tenha em mãos todos os dados do ano passado, junto com as pessoas responsáveis por aqueles dados. De nada adianta eu ter lá a planilha do comercial e não ter o gerente para me explicar aquilo ali. De nada adianta eu ter o balancete contábil e o contador não está ali para me subsidiar, porque eu não vou entender muitos números ali. Então, empresário, entenda uma coisa. Traga os números do ano passado e as pessoas responsáveis pelos números do ano passado para te prestar contas. E aí, já que eles estão ali com os relatórios nas mãos, o que cabe agora fazer? Agora, nesse momento, cabe a nós já fazer aquela pergunta. O quanto que nós conseguimos crescer para o próximo ano? Mês a mês. E no total? É possível? É mesmo? O que é preciso fazer? Temos caixa? Temos condições? Temos alguma estratégia tributária? A produção vai abrir um outro turno? Vai contratar mais gente? Vai expandir o lugar? O que vai ser feito? Porque, veja bem, deixar a tua empresa nas mãos do acaso não é uma estratégia viável. Continuar levando as coisas do jeito que estão não é também uma estratégia viável. Diante de todo o cenário nacional, diante de todo o cenário composto pelo Brasil, o que mais nós estamos vendo é empresas que estão com risco de falir, empresas que estão com o risco de ficar anos e anos e anos sem realmente crescer, apenas pagando ali o feijão com arroz. O que eu tenho visto, para falar bem a verdade, é uma quantidade enorme de empresários se comportando como colaboradores acomodados, pessoas que não estão tão focadas em crescer, mas sim em manter. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara, negócio que não cresce, quebra. Não existe equilíbrio, ou eu estou crescendo ou eu estou caindo, porque as amortizações, as corrosões, vai ter coisa que vai depreciar, vai ter juros, vai ter imposto, vai ter folha de funcionário. Quanto mais tempo a tua empresa está aberta, mais cara fica a tua folha. Se tu não focar em crescer, o teu foco, eu sinto te informar, vai estar em quebrar. Então tu só vai ter duas opções. Ou tu assume o papel de empresário e realmente faz um planejamento estratégico bem feito e executa ele, ou tá brincando de ser dono de negócio. Vamos lá. Segunda dica aqui. Planejamento estratégico não deve ser feito no meio da correria. Planejamento estratégico deve ser feito com calma. Horário reservado, local reservado. Bom, eu não vou fazer no meio da loucura aquele planejamento estratégico, bem porque aquilo ali vai me exigir foco. E se eu não dedicar foco para aquilo ali,
o que vai acabar acontecendo no final das contas é eu fazer nenhuma coisa e nem a outra. Então, vai fazer o planejamento estratégico? Pega 1 ou 2 dias, 2 ou 3 ou 4 manhãs, desliga o celular, chama, já deixa agendada a reunião com cada um. Ó, segunda de manhã com financeiro, segunda de tarde com a contabilidade, segunda de noite com comercial, terça de manhã com marketing, terça de tarde com a produção, terça de noite com os líderes, quarta de manhã eu finalizo, peço para Deus abençoar, jogo lá em cima da mesa, olho bem, vejo se não tem nada errado, dou mais umas 2 ou 3 folheadas, penso, tá feito? Beleza, validado, vamos apresentar para o time. Faz uma reunião geral, apresenta para o time. Então, não é na brincadeira, é algo sério. Eu não vou fazer um planejamento estratégico no meio da loucura. Escreve isso assim na tua mente, ó. Eu não vou fazer um planejamento estratégico no meio da correria. Eu vou reservar um horário e honrar com aquele horário. Eu vou fazer num horário marcado, porque aquilo é importante para o meu negócio. Terceira dica. Respeite o processo, siga as regras. Eu vou te passar quais são as regras agora aqui. Primeira delas. A primeira coisa a ser feita no planejamento estratégico é resolver problema. Tem muitos empresários que têm a síndrome do hedonismo, ou seja, eu fujo dos problemas da minha empresa e foco em crescimento, expansão. Mas tem um monte de problema. Está lá cheio de problema e eu não crio estratégias para resolver aqueles problemas. Eu ignoro. Eu faço de conta que não veio, fecho o olho e olho para cá. Mas eu tenho um caminhão de problemas se acumulando ali. Então, o ponto aqui é, vai fazer um planejamento estratégico. A primeiríssima coisa a se fazer é resolver os problemas. E calma, respira. Eu tenho ferramentas que eu vou trazer nas próximas lives para resolver problemas, para sanar problemas, para resolver de fato problemas. E aí nós temos um ponto crucial aqui. São ferramentas validadas. Eu vou rapidamente aqui contar algumas histórias dessas ferramentas, até a título de sedução para vocês quererem usar. Teve uma empresa que eu trabalhei um tempo com software para farmácia aqui da região. E eu era gestor de relacionamento com o cliente. Nessa época, eu tinha o quê? Uns 19, 20 anos, vai? E aí, 10 anos atrás praticamente, gurizão, cabeça meio avoada, correndo para um lado para o outro para resolver problema, me botaram ali numa função de relacionamento com o cliente, eu falei, vamos embora. E aí eu participei de uma tal de reunião de PDCA, que eu nem imaginava o que era. Hoje eu sei que é Plan, Do, Check, Action e de cabo a rabo implantar em qualquer tipo de empresa. Só que lá, 10 anos atrás, era um bicho de 7 cabeças, era uma planilha enorme que tinha o cabeçalho, o Brainstorm, Ishikawa, Pareto, 5W2H, SDCA, e aí jogava, era uma tripa assim, uma coisa enorme, e eu olhava para aquilo ali e pensava, meu Deus, que coisa terrível, isso daí é planejar estrategicamente para resolver problemas. Só que aí chegou um ponto, eu comecei a ver os problemas serem resolvidos graças àquele tipo de coisa, e aquilo começou a me despertar pelo menos uma curiosidade, eu não diria nenhum desejo ou interesse. E aí eu comecei a ir atrás, a estudar, a entender e viciei naquilo ali, estou há 10 anos brincando com a mesma coisa. Esse tal de PDCA é uma metodologia, eu acho que em 1968 mais ou menos ela nasceu. Ela veio do Japão, obviamente, como 5S, como Kaizen, como Kanban, como Scrum. São metodologias de aperfeiçoamento da gestão empresarial. Muito provavelmente influenciado pelo momento ali pós Segunda Guerra, que eles melhoraram todas as empresas e manufaturas, etc, etc, etc. Só que o ponto aqui é o seguinte, 1968, 78, 88, 98, 2008, 2018. Mais de 50 anos, é para quase 60 anos. Uma ferramenta que já está há quase 60 anos no mercado rodando, validadíssima. Validadíssima. Centenas de milhares e milhões de empresas aplicaram e colheram frutos dela. Então nós vamos colocar isso na tua empresa também. Aqui nós temos um lugar para observar.
O PDCA é crucial no planejamento estratégico. É crucial. Planejamento estratégico que não compõe um PDCA não funciona. Nessa empresa que eu trabalhava, um software, era a maior da América Latina, tinha aí um cadastro de 8, 9 mil farmácias. Eu me recordo que teve um momento que nós coletamos ali 78 problemas. Era uma planilha com 78 linhas vermelhas. Aquilo assustava até o Rock Balboa. E aí, eu me recordo que era janeiro, fevereiro, e em dezembro eu abri a mesma planilha e estava com 15, 20 problemas. Então, imagine, em um ano, a quantidade de problemas que foram resolvidos. Claro, surgiram problemas novos. Esses 20 problemas que estavam ali, eles realmente precisavam estar ali porque era de difícil solução. Eram problemas que já tinha data para ser resolvido. Só que, olha que legal, já tinha responsável pelo problema, a data que o responsável tinha que entregar a solução, estava tudo pronto, catalogado. E aí pode ser que em um dado momento tu pense, bom Mike, mas a minha empresa é pequena, precisa de tudo isso? Precisa, porque na realidade a metodologia não olha o tamanho da empresa, mas a metodologia ela resolve o problema, então ela é uma metodologia específica para a solução de problema. E se eu tenho uma metodologia específica para a solução de problema e não uso, o que eu estou comunicando? Que eu quero o problema. Então, a primeira coisa de um planejamento estratégico é direcionar o foco do empresário para resolver os problemas. E os problemas precisam ter uma data, porque de nada adianta eu traçar um planejamento de crescer a minha venda, de aumentar o meu lucro, de aumentar a produção e vender mais, se eu tenho problemas crescendo com isso. Vamos pegar um exemplo aqui, uma empresa que fatura 100 mil reais por mês e tem 18 problemas relacionados às vendas. Quando ela estiver faturando 200 mil reais por mês, ela não vai ter 18, 36, ela vai ter 50, porque os problemas crescem numa velocidade mais rápida que a empresa. Grava isso. Os problemas eles crescem numa velocidade mais rápida que a empresa. E se o meu foco não estiver em resolver problemas, o meu foco daqui a pouco vai estar em apagar incêndio. Ou eu me especializo em ser um resolvedor de problemas, ou eu vou ser um ótimo bombeiro. Só que o salário do bombeiro para resolver problema é muito baixo, porque ele está o tempo todo apagando incêndio, sendo que a pessoa que planeja, que executa, que checa, que avalia, que implanta, ela tem um salário assim, ó, enorme comparado com quem apaga o incêndio. O planejador, ele ganha 10 vezes mais do que o fazedor, porque o fazedor não tem tempo para pensar, ele só faz. E o planejador, ele está lá, no alto do monte, só direcionando, igual um maestro. Então entenda, a primeira coisa de um planejamento estratégico é resolver problema. A segunda é otimizar processo. E aqui eu quero trazer uma chave de compreensão, porque ela é segunda e terceira ao mesmo tempo. Então, é otimizar processo e treinar o time. Depois que eu já criei um mapa, um planejamento para resolver os problemas, o que eu vou fazer? Eu vou identificar todos os ruídos que tem na minha comunicação, as linhas tortas dos meus processos, os fluxos que tem que ser desenhado, e eu vou começar a apertar esses parafusinhos. Eu vou começar a ajustar isso. E em paralelo a isso eu já vou treinando o meu time. Por exemplo, eu acabei de criar um processo novo numa empresa de um cliente meu lá de Lages. Antes era feito de um jeito, o pedido do produto, e agora vai ser feito de uma maneira completamente diferente. Entrava por aqui, agora vai entrar por aqui. Então, eu preciso emitir essa nota, emitir esse romaneio, dar baixa no sistema, entregar para o estoquista, ele separa, o conferente confere, bota na caixa, o ajudante do motorista carrega, o motorista entrega, o ajudante descarrega, o motorista pega a nota, o ajudante arruma o caminhão, o motorista bota o dinheiro dentro da pochete e entrega para o financeiro no final do dia. No outro dia de manhã, o financeiro pega aquele dinheiro, confere com a notinha e dá baixa no sistema e libera ele para a próxima viagem. Então, olha só o processo que tem que ser feito. É uma volta. É uma volta até chegar aqui de novo. Então, é uma roda cíclica. Ela vai do início ao fim, e do início ao fim, e do início ao fim, em toda a etapa do processo. Só que se isso não estiver bem desenhado, vai dar um caminhão de erro. E aí eu volto a estaca zero, apagando incêndio. Então, primeiro resolve os problemas,
Depois, otimiza os processos e já vai treinando o teu time. E aí depois começa a expandir a tua carteira. Como é que eu faço um planejamento estratégico para expandir a minha carteira? Partindo de 3 pontos. Reativando. Isso é bom tu anotar, tá? Como é que eu faço a expansão de uma carteira? Reativando os meus clientes inativos, fidelizando os existentes para eles me recomendarem mais clientes e trazendo clientes novos. Muitos de nós pensam que a maneira mais fácil, mais rápida é trazer novos clientes, mas não é bem por aí. Quando eu trabalho com VPI, ou seja, vendas por indicação da minha carteira, eu consigo sim trazer muitos clientes novos, muitos leads para o meu time estar fechando. E quando eu paro para olhar os meus inativos e reativo eles, dependendo do meu segmento, eu fui atender um prestador de serviço esses dias e eu olhei a base dele. Ele assim, não te assusta aí porque vai ter mais inativo do que ativo. Aí eu pensei, né, que legal, vamos tentar ativar essa base aqui já para dar uma arrancada no teu faturamento. Ele, não. Todos os inativos que estão aqui eu não quero nenhum. Todos, um por um. Saiu por causa disso, saiu por causa disso. Então, cada um conhece a sua realidade, cada um conhece a circunstância na qual a sua empresa está inserida. Reativar inativos não necessariamente é uma obrigação ou uma regra, mas é uma opção muito boa para algum tipo de empresa. Para distribuidoras, para farmácias, para varejistas, para enfim. Para quem trabalha com giro é muito bom. Para quem trabalha com prestação de serviço, já depende. Pode ser bom, mas pode ser não tão bom também. Inadimplentes, não é bom. Aqueles que terminaram com gosto meio amargo, não é bom. Então, quando eu peneiro e separo, se nos inativos, ali nos desistentes, tiver algum bom para ativar, vamos embora. Na minha própria carteira, como é que eu faço esse trabalho? Antes de já sair enfiando recomendação goela abaixo no teu cliente atual, faz uma boa pesquisa de satisfação. Pergunta assim, de 0 a 10, o quanto que tu me recomendaria para um amigo ou para um parente. Aí ele vai dizer, a tua secretária anota, manda uma planilha. Aqueles que deram 10 e 9, tu já começa a fazer um projeto com eles de recomendação de novos clientes. Tu vai aprender lá na frente. Quem deu 7 e 8 já está meio neutro, já está meio insonso, não dá para pedir recomendação, porque pode ser que ele não esteja tão satisfeito. Quem deu de 0 a 6 está insatisfeito, tem que ser tratado. Então, desistente, se valer a pena, reativa. Os ativos é algo bom para estar fazendo uma pesquisa de satisfação, separando o joio do trigo. E prospecção para novos clientes, vai ter uma live específica só sobre como fazer de maneira ativa, ou seja, por visita, bate-porta, telefone, e-mail, WhatsApp, e de maneira reativa, que são os canais online, que são as maneiras que o cliente cai no meu colo. Recapitulando, primeira coisa, tenha sempre todos os dados em mãos, não faça o planejamento no meio da correria, respeite o processo. Eu resolvo o problema, eu otimizo o processo, treino meu time, expando a carteira e fidelizo os meus clientes. Meus amigos, minhas amigas, 9 horas em ponto. O prometido é haver um esforço muito grande para não passar das 21 horas. Espero que tenha pelo menos dado uma clareada na mente de vocês sobre esse assunto, planejamento estratégico. Na próxima aula, nós já vamos estar atuando um pouco mais a fundo, nos aprofundando um pouco mais nos assuntos pertinentes ao planejamento estratégico efetivamente, quais ferramentas eu uso, quais análises eu faço, quais planilhas eu uso. Eu vou deixar na descrição o link de todos os materiais. Então, essa aula realmente é uma aula introdutória, até para vocês poderem compartilhar com outras pessoas. Compartilhe essa primeira aqui, que depois eles vão vendo toda a sequência, toda a playlist. Lembrando, 14 de novembro, 21 de novembro, 28 de novembro, 5 de dezembro, 12 de dezembro, 19 de dezembro e 26 de dezembro. Todas as segundas-feiras de hoje até um dia depois da visita do nosso bom velhinho, nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, passando para vocês em 7 aulas com muito conteúdo, com muito conhecimento, como fazer um bom planejamento estratégico e como já colher frutos desse planejamento estratégico em 2023. Se você gostou desse conteúdo,
já clica aqui no sininho, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui depois se gostou, dá o like, que isso vai ajudar a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, tá ok? Um beijo bem grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.